Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Para acender as luzes, só por favor. Obrigado. Já estamos sem uma luz aqui em cima. Obrigado. Abramos nossas Bíblias no texto de Isaías, no seu 9º capítulo. Mesmo assentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Palavra que transforma, palavra viva, palavra poderosa, pois não é palavra de homem, e sim de Deus, e fez todas as coisas pela palavra. Isaías 9, de 1 a 7. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mesmo assentados, abramos os olhos do nosso coração. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Oremos. Pai querido, queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus, nesta hora, nesse culto de adoração ao Teu nome, Senhor, e suplicar a Tua graça, a Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos toque de maneira especial, que o Teu hálito, Jesus, venha a sondar o nosso coração, a nossa mente, e nos iluminar, e nos tocar, e nos converter, pela Tua graça, maravilhosa graça, nos edifica, para o louvor do Teu nome, Jesus, e no Teu nome oramos agradecidos. Amém. Estamos respirando aí já há um tempo a celebração da Reforma Protestante, algo tão importante, não é nada somente histórico, mas é um momento especial que nós podemos e devemos refletir sobre. Eu queria deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês a pensar: o que significa a Reforma do século XVI para você hoje? O que significa isso? O que significa a Reforma Protestante? Ontem tivemos em reunião do culto sinodal, tivemos lá na prédica algumas alusões históricas importantes que deviam fazer parte do nosso cotidiano, nós chamados protestantes, Qual foi a importância da Reforma? Qual é a importância da Reforma Protestante? Não é apenas um ato histórico, pelo contrário, é algo que começou o mover de Deus no planeta, e que esse mover deve continuar, porque é um mover a partir da vontade, da palavra de Deus. E aí eu fico pensando, irmãos e irmãs, no tempo em que a igreja, no tempo que o Espírito Santo parece que silenciou, não, sempre houve gente servindo a Deus de maneira correta, honrando a Deus, aquilo pronunciado no Evangelho de João, que Deus procura verdadeiros adoradores que o façam em espírito e verdade, em meio à verdade dele, e não às verdades humanas, às verdades ideológicas, das idiosincrasias humanas, dos enganos, dos engodos, dos ardis
da humanidade. Fico pensando que desde o início do cristianismo, antes do pré-cristianismo, antes de Jesus, depois com Cristo, no seu ministério, depois da sua morte e ressurreição, e ele fala para nós: olha, vocês são minhas testemunhas, vão e preguem o meu evangelho. E a partir daí, só no século XVI, a reforma, a gente fica pensando como é que viveu a humanidade daquele jeito, porque a reforma veio em um momento especial. Então, como Jesus Cristo veio em um momento especial, a reforma é um ato de Lutero, sim, mas é um ato de Deus. Ele apenas cumpriu aquilo que Deus já tinha previsto, organizado, planejado para, através da vida dele, começar aquele movimento, não só o movimento histórico, mas político e também econômico e social. A igreja se desviou, e aqui eu posso dizer que nem toda a igreja, mas a grande maioria vivia sobre a égide das teologias humanas, dos éditos papais, e que levavam o povo, a grande maioria, a continuar no pecado, a obedecer às ideologias pecadoras daquela igreja. Volto a afirmar que nem toda a igreja era conivente com aquele desvaneio, com aquela promiscuidade, a partir da religião. A partir da religião. Isso é paradoxal. Aquilo que era para trazer conforto, vida, paz, prosperidade, apenas aprisionava as pessoas, né? Uma das coisas que mais foi preeminente na pregação de Lutero, que movimentou aquele movimento de reforma, era o que? A indulgência, é a venda do perdão. Vendendo o perdão, e eles ministravam documentos assinados pelas lideranças eclesiásticas do tempo, e a pessoa levava para casa aquele documento de perdão: estou perdoado. Podia até afixar na porta de suas casas, não tinha geladeira ainda, na porta de suas casas, o documento: estou perdoado. E aí cada semana ele tinha que voltar lá pegar um novo documento, porque ele continuava pecando. E a igreja continuou enriquecendo e dando cabo dos seus projetos faraônicos, posto visivelmente hoje lá em Itália, em Roma principalmente. Mas eu volto à pergunta que eu lhe fiz: o que para você significa a reforma protestante, senão quando a palavra de Deus começa a ser anunciada de maneira plena? Então a palavra de Deus, ela tem uma função para a qual ela tem que cumprir seu papel antes de voltar para o Senhor. Isso Isaías fala também. A palavra de Deus não vai deixar de cumprir o seu papel em nós, porque ela tem um papel a cumprir no nosso coração. É para transformar a nossa caminhada. O efeito principal da palavra de Deus é transformar a nossa vida, colocar luz na nossa vida, luz nos nossos pensamentos, clarear os nossos passos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. E a partir daí, então, as rezas em latim, que ninguém entendia nada, nem mesmo quem rezava, quem dirigia as rezas, começaram a ser na língua do povo a partir da leitura e prédica da palavra de Deus. Isso começou a fazer a diferença na vida das pessoas daquele tempo. E a palavra de Deus não mudou e nunca mudará, jamais mudará. Ai daqueles que mudariam um ponto na minha palavra, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Nós temos que pregar a integralidade da palavra de Deus, porque é essa que transforma. Eu gosto muito de começar a pensar à luz daquilo que escreveu São Paulo: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, do grego e depois de todos nós. É o poder de Deus, que não está na fala humana, mas sim na palavra dele. E aqui nós lemos um texto que fala sobre Jesus, pré-anunciado em Isaías, séculos antes de Jesus nascer. Séculos antes de Jesus nascer, Isaías já falava do sola Cristo, somente Cristo. Cristo, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que se encarna. E nós vemos que a palavra de
de Deus, encarnada em Cristo Jesus, veio para pontuar a cada um de nós na sua vontade, no seu desejo de resgatar, de salvar, de transformar, de dizer para todos nós: chega! Chega de omissão, chega de morte, chega de escuridão, chega de qualquer vida, chega da religião, apenas religião pela religião. Mesmo no tempo de Jesus, criavam-se as banquinhas de religião, como hoje. Nós temos as banquinhas de religião, cada um com as suas pratas. Mas longe do Deus Altíssimo, longe da palavra de Deus. Tanto é que Jesus, em poucas vezes que entrou no templo, uma delas entrou com o chicote na mão e derrubando as banquinhas. Fizeram na minha casa, casa de vendilhões, mercado. E minha casa não é mercado, minha casa é oração para todos os povos, aqueles que me encontrarão, mesmo que aqueles que não eu anunciei a ele, mas me encontrarão. Nós precisamos pensar o que significa hoje para nós a reforma protestante. Isso não pode sair da nossa mente, do nosso coração, que o que enfatiza a reforma e a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado, que veio para dizer: chega de muitas coisas sem sentido. A nossa vida tem que ter um sentido. Nós temos que perguntar quem nós somos, para que nós existimos e como devemos viver a nossa vida. Como é que eu tenho vivido a minha vida hoje, no presente? Será que é para honrar a esse Deus, glória somente a Deus? Ou eu tenho glorificado muitas coisas, muito menos Deus? Às vezes nós temos nossos planos mirabolantes, intelectuais, às vezes planejados meticulosamente, detalhadamente, mas crescemos em que tudo é se Deus quiser. Jesus passa a agir como Deus age, e Deus está agindo hoje na nossa vida, na vida da história do seu povo, em todo o planeta. Deus continua agindo, mesmo que o homem se perca, promova suas lutas, suas guerras, sem a direção dele, ele ainda existe, coexiste e é soberano, porque tudo tem um limite. As guerras que nós assistimos hoje são consequências da desobediência, do afastamento de Deus. E nós precisamos pensar, precisamos meditar mais e olhar não só para cima, mas para a nossa volta, onde nós encontraremos Deus, respondendo às nossas angústias, às nossas perguntas, se nós estivermos atentos. O mundo que nós temos hoje jaz o maligno na palavra de Jesus. Por quê? Ainda continua fora do plano de salvação, porque escolheu assim. Jean-Paul Sartre, um grande pensador, já disse nas suas elucubrações filosóficas que nós estamos fadados a decidir as coisas. E eu vejo isso como um plano divino. É verdade, nós somos livres, é verdade. É que Deus é tão amor, a graça dele é tão maravilhosa e tão substancial, que nos dá essa condição de liberdade. E decidirmos o nosso presente e futuro. Como vai ser isso? Não sei, vai ser consequência da nossa decisão do hoje. Deus não oprime ninguém. Ele nos dá essa liberdade. Mas Ele se encarnou, se mostrou literalmente, fisicamente em Jesus Cristo. Ele nos deixou a sua palavra registrada para que nós pudéssemos ter o caminho da sua legislação, da sua moralidade. E essa legislação e essa sua moralidade divina é para que nós possamos ter vida e vida abundante. A lei de Deus é para isso, é para nos abençoar, para nos corrigir, para nos indicar o caminho. Então Jesus vem na ação de Deus, com objetividade, Ele passa a agir na vida do seu povo. Infelizmente a grande maioria o rejeitou, mas o Espírito Santo diz: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, na boca de João Batista, quando fora batizado. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, para que Ele veio para tirar o pecado de quem? Dos nossos pecados. Então nós precisamos nos abrir e entender que Jesus Cristo, Ele se encarnou, é o próprio Deus que começa a andar conosco. E você saiba que Ele continua andando conosco, porque Jesus Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por mais que Ele morreu e está à direita do Pai, Ele é Espírito, o Espírito Santo caminha conosco, diariamente, 24 horas por dia. Seja o que nós fizermos, aonde formos, Ele está conosco. É o Deus presente, é um Deus que nos sonda constantemente, cuidando de nós. Por isso nós precisamos também pensar o que nós temos feito na nossa vida a partir daquilo que o próprio Deus tem nos legado, a partir da reforma, que foi um momento crucial de uma igreja promíscua, pecadora, que vendia o perdão que só Ele pode dar, fazendo o mercado das coisas do reino de Deus. Que medo, irmãos! É falta de temor a Deus, é a vida do pecador, da pecadora. Nós precisamos temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus passa por amor, por respeito. Temer a Deus é amar a Deus de tal maneira que nós buscaremos não pecar contra Ele, buscaremos servi-lo, fazer a vontade dEle apesar de. Mas Ele nos dá condições para isso. Às vezes temos que fugir da aparência do mal, fugir da aparência do mal, do pecado, tal como fizera José. Ele fugiu da aparência do mal, da possibilidade de trair o seu dono, de trair o seu chefe e de se adulterar com a mulher que se oferecia para ele. Ele fugiu porque no meu coração está o temor a meu Deus e também o temor ao seu marido. Às vezes temos que fugir das circunstâncias. É a decisão que nós temos que tomar. Não é a possibilidade, não, às vezes é a crise que aparenta. Tem gente que acha que é só a possibilidade. Aliás, a palavra crise em alguns idiomas significa a oportunidade de obedecer a Deus e fazer o nosso melhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João continua no 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só Cristo, é só Jesus Cristo que pode nos levar ao Pai. A salvação, não tem outro caminho. Não há salvação para o homem e a mulher se não for Jesus Cristo, se não for pela cruz de Jesus. Palavras de vida eterna. Não tem salvação sem Jesus. Nós podemos pensar que há muitos caminhos de vida, filosofias bonitas, mas só Jesus salva. E Satanás tem trabalhado muito essas questões ideológicas no nosso tempo. Textos maravilhosos, que até ficamos edificados, até alguns com prazos bíblicos. Gente ganhando milhões, plagiando a Bíblia, mas é um caminho tortuoso que não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser as suas próprias concepções de sabedoria. A salvação vem de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha a vontade de Deus, que todo mundo se salve, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não tem meio caminho. Não tem um caminho mais ou menos correto. Não, Deus é bonzinho, Ele vai olhar para mim. Não, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Sem Jesus não há salvação. Essa é a finalidade da palavra de Deus. Só a Escritura. Isso para mim é a reforma protestante. A palavra de Deus que se materializou na nossa atitude em reconhecermos um Deus que nos ama, um Deus que quer se revelar aos seus filhos e filhas.
E Ele nos aponta e nos fala assim: olha, não tem salvação se não for no meu Filho, se não for em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes em mim também, diz Jesus, João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, não teria dito. Então tem lugar para todo mundo, porque Ele ama tudo. Mas Ele fala: crede em Deus, crede em mim. É a salvação que se anuncia em Deus encarnado em Jesus Cristo. Por isso que a teologia reformada é fantástica, com as 5 solas e só Cristo. Só Ele salva. Só Ele salva. Porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 10, 4. A finalidade, não é porque não tirou a lei, então não, e não fica porque a lei ela tem que ser cumprida. A finalidade da lei. Da lei que os judaizantes gostam de se apegar até hoje. Os judaizantes sem Messias, estão esperando o Messias. Aí quando eu leio esse texto de Isaías aqui, fico olhando como se fosse um judeu. Eles estão esperando o Messias, o menino que vai nos nascer, que vai trazer sobre ele o governo, e seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, vai ter paz. Só que Jesus Cristo já veio, Deus já se encarnou e nos deixou um legado de salvação e foi rejeitado. Porque nós não temos mais a concepção de que o Evangelho é salvação pelo coração, pela fé, não é pelo poder, não é nem pela saúde, não é pelo status, é pela simplicidade do crer. E Ele vai se revelando na nossa humildade. Quando nós abaixamos o nosso ego e olhamos para Ele, convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Enquanto nós não entendermos isso, ficaremos brigando conosco mesmo e com todo mundo. O nosso ego precisa ser controlado na cruz de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Você tem que ser pregado na cruz, não literalmente, porque Jesus já fez isso. Mas o nosso ego, a nossa vida, tem que passar pela cruz. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. O que é isso, pastor? É viver a partir dos princípios de Cristo. Quais são? É só você começar a reler a Bíblia, especialmente o sermão de Jesus. Para mim, a síntese dos 10 mandamentos na sua prática está lá em Mateus 5, 6 e 7. Bem, ali está a felicidade. Bem-aventurados aqueles que choram com os que choram. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles... Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, esses herdarão a terra. Bem-aventurados os que forem injuriados por amor do meu nome. Vou imputar crimes a muitos de nós. Crimes! Injúria é crime, imputar crime a alguém sabendo ser inocente. Mas fique feliz, você é um bem-aventurado. Porque o mundo jaz o maligno. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como fora do tempo de Lutero. Lutero enfrentou as hostes dos poderes vigentes, poderes políticos e econômicos. Mas o Senhor o protegeu, porque era o projeto de Deus. E aquilo que hoje acontece conosco é o projeto de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso, que Ele quer de fato reformar a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa forma de pensar e agir. Porque é o movimento de Deus, se nós entendermos o que Ele está fazendo em nossa vida. Aquilo que Ele fez no marco da sua igreja no século XVI, continua fazendo, Ele quer fazer em cada um de nós, nos transformar em nova criatura, para a sua honra e para a sua glória. Porque a finalidade é Jesus Cristo. Jesus veio, por quê? Por amor, que Deus amou. Mas por que Ele veio? Porque nós estávamos, todos nós pecamos e carecemos da sua glória. Romanos 3, 23. Todos pecaram. E longe da glória de Deus estávamos. Ele veio então para nos resgatar, nos colocar de novo no jogo dele. Um jogo de santidade, de amor, de graça, de paz, de alegria. Uma vida diferente. Uma vida muito diferente.
Uma vida que nos dará esperança. Esperança. Não só no hoje, mas no amanhã. Porque o projeto é de Deus. E Ele é o Deus soberano. Quando as pessoas falam de liberdade, eu fico pensando, temos liberdade? Temos. Deus dá liberdade. Livre-arbítrio, eu acho que não pode ser assim. Porque olhando para o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero estar com Cristo. Se até morrer é bom, mas viver eu quero viver com Cristo. E eu acho que o verdadeiro crente, a verdadeira crente não tem livre-arbítrio, porque a vontade de Deus é que manifesta na vida deles. Senhor, eu vou fazer isso, então o Senhor quer que eu faça isso, me dá aí. Ore. Lança sobre ele toda a sua angústia, necessidade, os seus planos, os projetos. Ele é soberano. E Ele quer nos usar, Ele quer fazer de nós os seus ministros. Sacerdócio real de todos os crentes. Ele quer fazer de mim e de você testemunhas dele. É a palavra de Deus. E a Reforma fez isso conosco. Nos deu liberdade. E termos essa palavra bendita, maravilhosa, nos dando todo o poder, toda a liberdade que nós precisamos. Mas a partir da vontade dele. O que nós precisamos saber? Eu queria ler aqui mais um texto rapidamente, Atos capítulo 4. O que nós precisamos saber? Atos 4, apenas 3 versos. Rapidamente. Atos 4, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, nós também, viu? Nós somos enxertados no tronco de Abraão, pela graça de Cristo. Povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro nome que pode salvar o homem, a mulher, a humanidade perdida, que jaz no maligno, se não for Jesus Cristo. Por mais que consigamos, pensamos de dar um jeitinho, nós queremos acertar aqui, nessa religião mais ou menos, isso aqui é de luz, pastor, é uma luz aqui. Se não for por Cristo, não há salvação. E isso é negociável. Isso é negociado. Lutero, quando estava perante o imperador Carlos V e o Papa Leão X, e falaram para ele, você tem que renegar tudo que você escreveu, tudo que você escreveu e distribuiu à população, você tem que renegar. Ele falou assim, aqui nós temos um problema, ó imperador, ó Papa, eu não posso renegar, porque o que eu escrevi e distribuí é a palavra de Deus, é a palavra poderosa de salvação, e eu não posso renegar. Se fosse minha palavra eu renegar, mas a palavra de Deus eu não posso renegar. E ele naquele momento tem que colocar a sua vida em risco. Ele teve que fugir. E os príncipes foram anjos de Deus para proteger aquele homem. Projeto de Deus. Eu não posso renegar. Eu não posso voltar atrás, porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que só em Jesus há salvação. Então nós temos que nos encontrar em Jesus, nos encontrar com Ele, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. É algo muito sério. Então a reforma protestante é isso, é tirar as pessoas do ostracismo, do marasmo, da escuridão das trevas, e colocarem diante do próprio Deus através da sua palavra, e fazer com que as pessoas se encontrem com a verdade, com a vida, e com a vida é vida eterna. Chega de religião, chega de obscuridade, chega de nada entender nas missas, nas rezas, nos cultos. É o coração no altar de Deus.
é se abrir para a palavra de Deus, abrir para a voz do Espírito Santo de Deus, entender que essa palavra é a graça de Deus, é o próprio hálito divino que vem e quer transformar a cada um de nós, e isso tem que mudar tudo. Quem perdoa os pecados não é nenhum documento, e sim a graça de Cristo, é a nossa fé, é o nosso arrependimento diante de Cristo, e não há perdão que não possa acontecer se nós confessarmos. Graças à maravilhosa graça, justificado pela fé. Então nós precisamos saber disso, saber que só há um nome maravilhoso de um Deus que é conselheiro, Deus Pai, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O mundo está em guerra, o mundo está em guerra, mas aqui no Brasil não. Será que não? Nós temos uma guerra política, uma guerra econômica, uma guerra assim horrorosa a cada dia, uma guerra de falta de direitos, mas não tem o exercício dos direitos, uma guerra entre as crianças abandonadas, entre os idosos abandonados, uma guerra entre nós, guerra de famílias. Há sempre uma guerra a ser enfrentada, porque está sem o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, e o caminho que ele nos aponta é o do amor. Aí, pastor, enterrou tudo, é verdade. Fecha tudo e vamos embora para casa, porque aí fica difícil. Quando ele nos manda amar, a perdoar, tudo começa aqui. Porque Deus amou o mundo. Começou assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Está falando de obras. Crer, será salvo. É coração no altar, é fazer as coisas de coração, querendo fazer, não por obrigação. É eu ter ânsia pela presença de Deus, ânsia pela palavra dele, vontade de servir, de fazer sempre o melhor em todo o tempo. É o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Isso é o que a reforma tem que produzir em nós, em mim e você, na igreja de hoje. É a vontade de agir em nome de Cristo, em nome do Deus vivo. E aí as coisas vão começar a acontecer. E eu volto a falar, então não foi Lutero, foi Deus que começou a agir através da vida dele. E ele pode fazer muitas reformas através da minha e da sua vida. Basta nos colocarmos a destacarmos as teses que devemos desenvolver e a contrariar as hostes desse presente século. Quais seriam as nossas teses hoje? Lutero fez as 95 teses. Quais seriam as nossas teses para a nossa sociedade hoje, para a nossa família hoje, para a nossa sociedade hoje? Podemos pensar nisso, começarmos a elaborar as teses para o tempo de hoje. Lutero teve a motivação, que é a indulgência. As lideranças eclesiásticas se tornavam os representantes de Deus, que salvavam ou não as pessoas. Nós podemos hoje, então, como Lutero, elaborarmos novas teses. Pastor, vai dar muita confusão. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Satanás está agindo, trabalhando, e ele não dorme. Satanás não dorme. E ele é um anjo de luz, às vezes não aparece feio, tem iludido, seduzido muitos, especialmente a juventude de hoje. É só nós olharmos à nossa volta, especialmente a juventude tem sido seduzida, não só ela, por aquilo que vem do anjo da luz. Diante de tantas verdades bíblicas, de tanta voz de Deus a tocar o coração de Lutero, não poderia ficar inerte. Nós também não podemos ficar inerte. Diante da verdade de Deus, não podemos nos conformar com esse presente século. Não podemos, não devemos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou seja, a reforma parece que ela tem que continuar até que ele volte.
vida nova. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Deus se revela hoje para nós, para mim e para você. Deus conversa conosco e nos dá essa gama de conhecimento, de liberdade, primeiramente ter contato com sua excelsa palavra e nos colocar diante dele e diante dos outros. Por isso que ele fala assim, a palavra: me ame acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e entra a paz da felicidade. Que Deus continue nos abençoando, nos tocando a vida de cada um de nós, como tocara de Lutero no passado. Mas sabemos que há muitas coisas ainda que precisam ser feitas, e hoje nós somos os novos Luteros e Luteras, para que a glória de Deus seja ainda manifestada nessa sociedade. Glórias somente a Deus, somente a Cristo, pela sua graça. Amém. Vamos louvar a Deus com muita alegria, em pé, cantando aí o hino composto por Martim Lutero. Castelo forte é o nosso Deus.